eu acho que uma das primeiras perguntas que a gente se faz é isso, né? O que a gente quer alcançar em um determinado período de tempo? Então, por muito tempo, a gente colocava as nossas metas por trimestre. A gente, a cada 3 meses ali, a gente fazia a nossa OKR e determinava ali qual que era o nosso objetivo daquele trimestre e quais eram os resultados chaves que a gente queria alcançar dentro daquele período. O que a gente fez é que a gente começou a fragmentar isso ainda mais. Então, em vez de a gente falar o que a gente quer alcançar em 3 meses, a gente começou a falar agora, tá, o que a gente quer alcançar em 6 semanas, que é justamente isso que a gente acabou de falar, de fazer esses ciclos de 6 semanas. Então, o que a gente quer alcançar nas próximas 6 semanas? O que seria um resultado legal para a gente? Só que dentro do que a gente quer alcançar em 6 semanas, a gente, claro que a gente não vai esperar chegar nessas 6 semanas para ver se as coisas elas estão indo bem ou não. A gente precisa, no meio do caminho, entender como é que a gente está performando, como é que as coisas estão indo, estão saindo, como que a nossa equipe está envolvida em relação ao projeto. Então, a cada semana, a gente bota um objetivo ali daquela semana, o que a gente quer alcançar ao final daquela semana, e tendo definido o que a gente quer alcançar ao final daquela semana, a gente vai determinar, tá, beleza. Mas agora vamos quebrar isso, né? O que precisa acontecer ao longo dessa semana para que nessa semana aqui a gente tenha o resultado que a gente quer. E aí a gente acaba tendo sempre aqui encontros diários, né? Onde a gente faz essa compartilhamento de status de projeto. É uma reunião super rápida, super simples que a gente tem ali, dura, sei lá, 15, 20 minutos, mas onde a gente sabe exatamente como todo mundo da equipe evoluiu e depois a gente tem um prazo de 24 horas até o momento que a gente vai se encontrar de novo para ver como é que a gente está evoluindo em relação ao nosso plano semanal. Se o nosso plano semanal está bem, pode ser um indicativo de que o nosso plano de 6 semanas está bem, mas é aquilo. Talvez não, talvez as coisas não estejam tão certas assim, e aí como a gente está fazendo, digamos, esse checkpoint, a cada semana, a cada dia, a gente rapidamente a gente consegue se adaptar para a gente voltar para os trilhos e voltar a mirar naquele resultado que a gente quer alcançar. Só que aí, para a gente definir esses objetivos, também é interessante a gente entender que existe diferenças aqui, né? Isso nem sempre é tão óbvio, tão claro, quando a gente começa a falar, né, do que a gente vai medir, como que a gente vai medir. Então, é legal a gente entender essa diferença, né? O que é um objetivo, o que é uma meta, o que é uma estratégia e o que é uma rotina. Porque o objetivo, muitas vezes, é o que é o que a gente quer alcançar ali. É algo, às vezes, até mais subjetivo, mas que já nos direciona. Já fala que, tá, beleza, o nosso foco para esse próximo ciclo aí é isso. Então, por exemplo, dando um exemplo aqui, a gente poderia chegar e falar, cara, eu quero emagrecer. Emagrecer, ele pode ser aqui o meu objetivo. Mas ele ainda é subjetivo, porque emagrecer o quê? Emagrecer quanto? Em quanto tempo? Né? Mas pelo menos a minha meta aqui, né, na verdade, o meu objetivo aqui já está deixando claro para mim que tá, eu quero perder alguns quilos aí dentro desse tempo. Se a gente fosse trazer, por exemplo, aqui do crescimento da audiência, poderia ser isso. A gente quer, talvez, aumentar a nossa audiência, crescer a nossa audiência. Tudo isso, na verdade, seta um rumo, né, para onde que a gente está querendo ir. Mas aí depois a gente precisa trazer coisas mais mensuráveis, porque emagrecer é vago. Se eu perder 500 gramas dentro de 3 meses, dentro de 6 semanas, é um resultado bom? Talvez não. Então, aqui a gente começa a dizer um pouco mais o que a gente quer. Então, eu poderia dizer que quero perder 3 quilos em 6 semanas. Beleza, a gente já tem algo aqui mais mensurável. Aqui, para o crescimento da audiência, a mesma coisa. A gente poderia falar, quero aumentar, sei lá, 10 mil pessoas em 6 semanas. Beleza. É uma meta que a gente tem aqui. Quais são as estratégias que a gente vai ter que fazer para isso acontecer? E aí a estratégia acaba sendo realmente quais são as atividades que a gente vai ter que fazer, que a gente vai ter que colocar em prática para que tudo isso aqui aconteça, para que a gente atinja essas metas, para que a gente alcance o objetivo que a gente tem. E muitas vezes essas estratégias, às vezes, elas vão depender de cada ciclo. Então, cara, nesse ciclo que a gente quer alcançar isso, eu vou usar essas estratégias aqui. E pode ser que de ciclo em ciclo as estratégias sejam totalmente diferentes, as ações que a gente vai fazer são extremamente diferentes. E está tudo bem. Então, assim, a gente poderia ter uma estratégia aqui que seria isso. Uma estratégia seria contratar uma assessoria de imprensa aqui para nos ajudar a, enfim, compartilhar a nossa mensagem em mais canais, enfim, coisas assim. Essa poderia ser uma estratégia aqui para esse crescimento da audiência. Uma estratégia para o emagrecimento aqui poderia ser, eu vou
marcar uma consulta no nutricionista. Então, eu poderia fazer, né, pegar uma dieta na louca aí na internet, ou não, eu posso marcar aqui uma consulta com o nutricionista, que é quem vai me ajudar a montar um plano alimentar para seguir aí durante esse tempo. Então, é uma coisa que eu vou fazer ali, vou ativar para que as coisas aconteçam. Só que a gente tem as rotinas também, e as rotinas são o que a gente faz diariamente, o que a gente faz repetidamente, que nos garante que a gente vai estar mais perto ou mais distante disso que a gente quer alcançar. Então, quando a gente fala de rotina, se você fosse pensar em emagrecimento, você poderia falar, pô, seguir a dieta diariamente e talvez fazer exercício também diariamente. Então, isso aqui é um jeito que você vai fazer isso, pô, pelo menos 3, 4 vezes na semana para garantir que você tenha o resultado que você alcança. Então, se você está traqueando ali toda semana e você não está indo pelo menos 4 vezes fazer exercício, se você não está seguindo a dieta, provavelmente você não vai emagrecer ali os 3 quilos que você quer. Agora, se você está fazendo isso diariamente, repetidamente, você tem muito mais chance disso aqui acontecer. Então, acaba que é algo que a gente precisa fazer no dia a dia para que o nosso objetivo, a nossa meta seja alcançada. Se a gente pensa aqui no crescimento da audiência, hoje para a gente o que acaba sendo isso que é algo repetitivo, que é uma rotina nossa, acaba sendo a produção de conteúdo. Então a gente precisa, por exemplo, postar conteúdo diariamente nas redes sociais. Então é um jeito que a gente faz, é uma rotina que a gente tem para garantir que isso aqui vai acontecer. É só isso que vai resolver? É claro que não. Tem várias outras coisas que a gente precisa colocar. Mas isso daqui, se a gente não estiver fazendo, provavelmente está nos afastando dessa meta. Se a gente estiver fazendo, isso aqui vai estar nos aproximando um pouco mais dessa meta aí. E aí é exatamente aquilo que a gente estava falando, né? Então a gente tem coisas que são mais previsíveis, ou seja, que já foram feitas alguma vez e a gente consegue ter uma certa noção do esforço para fazer essa determinada tarefa, essa determinada atividade. Tem coisas não previsíveis, que são coisas tanto que podem aparecer no meio do caminho, como são coisas que a gente talvez nunca tenha feito. Então, se alguém perguntar, tá, quantas horas você precisa para fazer isso? Não sei. Eu preciso investigar um pouco mais, eu preciso ver as soluções possíveis, me dá alguns dias para fazer essa pesquisa, e aí agora eu consigo dimensionar o esforço para isso. Então, a gente tem um momento mais de descoberta e depois um momento mais de execução, porque a gente tem mais clareza de como fazer aquilo. A gente vai ter as tarefas recorrentes, coisas que precisam acontecer ali diariamente, ou semanalmente, ou mensalmente, mas que a gente sabe que elas sempre precisam acontecer para que a gente chegue a um determinado resultado. E a gente tem também essa diferença aqui do que é previsível e o que é recorrente ali, né? Porque previsível pode ser exatamente isso, de você já fez aquilo alguma vez, mas não quer dizer que aquilo é recorrente. Então, talvez, num próximo ciclo, eu vou ter que fazer uma tarefa que é previsível, que eu já fiz ela alguma vez, e nesse ciclo, por acaso, eu vou ter que fazer ela de novo. Mas isso não quer dizer que ela é uma tarefa recorrente. Uma tarefa recorrente, às vezes, é isso. É postar ali nas redes sociais, todos os dias, alguma coisa. E aí a gente vem aqui também, né, para isso, justamente para entender o que medir, o que a gente vai medir durante esses períodos aí. E aí, como a gente falou, a gente pode medir essas questões aqui. E aí é claro que isso vai depender. Pô, eu sempre vou medir o resultado ou será que eu vou medir a entrega? Isso vai depender do foco da sua equipe. Então, por exemplo, se a gente está entrando agora num ciclo de 6 semanas, a gente vai ter pessoas da equipe que vão estar envolvidas diretamente no resultado que a gente quer alcançar ali, talvez, durante aquelas 6 semanas. Mas tem algumas outras equipes que já têm tarefas, digamos, mais rotineiras, que elas basicamente elas só vão continuar fazendo aqui, independente do objetivo do ciclo, aquela tarefa, digamos, ela não para, ela sempre precisa estar acontecendo. Então, por exemplo, dentro de um resultado aqui que a gente quer, às vezes a gente vai querer crescer essa audiência aí em 10 mil pessoas, tem um monte de ações aqui que a gente pode fazer e a gente vai estar mirando nesse resultado. Então, talvez coisas que a gente vai fazendo semana a semana vão nos ajudar a saber se a gente está chegando nesse resultado aqui que a gente quer. Mas alguns times, eles não vão parar. Então, a gente tem um time de produção de conteúdo aqui hoje, que ele está o tempo todo ali decupando os vídeos que a gente está fazendo, está o tempo todo gerando vídeos menores, está o tempo todo reproduzindo isso nas nossas redes sociais. Então, tudo isso são, digamos, tarefas recorrentes, são tarefas que não param. Se a gente vai aumentar a nossa meta aqui, se a gente vai colocar alguma coisa a mais, tudo bem. Mas, digamos, a meta de um outro time é basicamente garantir que essas entregas estão sempre sendo feitas ali, semana a semana. Então, toda semana, com alguns times, a gente vai basicamente checar entregas. Então, a gente vai falar, cara, beleza, saíram aí
todos os dias nas nossas redes sociais. Então, isso aqui foi cumprido. A gente gravou aí o podcast semanal que a gente sempre grava. Beleza, então isso aqui foi cumprido. A gente fez a nossa live Mão na Massa, que é toda quinta-feira e tal. Beleza, isso aqui foi cumprido. Então, tudo isso são tarefas recorrentes que a gente tem. Agora, tá, mas e aí, vocês chegaram vocês aumentaram a audiência aí em 10 mil pessoas, cresceram isso? Depende. Isso aqui foram coisas que aconteceram essa semana, isso aconteceu na outra semana, mas tem várias outras atividades que a gente precisa fazer aqui para que a gente chegue nisso. Então, de novo, por isso que a gente tem as estratégias, que são coisas mais pontuais ali que a gente vai fazendo que vão ajudar nisso, e a gente tem as rotinas, que elas não param e vão nos trazendo cada vez mais próximo disso. E, de novo, a gente acaba falando muito pouco aqui, tá, quantas horas isso, de onde a galera vai estar trabalhando, porque isso realmente é nada, digamos, relevante para a gente, porque hoje a nossa equipe ela é toda distribuída, então se a pessoa está fazendo isso de uma outra cidade, na verdade ela já está de outra cidade, agora se ela está fazendo de casa, se ela resolveu ir para o co-work naquele dia, enfim, onde ela resolveu estar, isso é totalmente indiferente. O mais importante é que a gente vai chegar ali na nossa reunião de status diária, a gente vai saber se as coisas estão acontecendo ou não. A cada semana a gente vai olhar para o que a gente fez e a gente vai entender se a gente está andando ou não em relação ao que a gente quer. Então, a gente acaba não olhando praticamente nada disso aqui e focando muito mais se a gente está realizando essas coisas aqui.